Prazer para quem não me conhece, eu já venho apresentando algumas vezes aqui no TDC. Para quem me conhece, né, que bom estar aqui de novo. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar apresentando aqui hoje. E eu vou mostrar um pouco para vocês como está sendo a nossa jornada de acessibilidade digital lá dentro da B3. Eu sou funcionário da B3, sou especialista em acessibilidade digital lá dentro. E vou trazer um pouco como está sendo a nossa caminhada lá. Antes eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, com cabelos castanhos, tenho olhos castanhos, tenho 1,70 m, só um pouquinho gordinho, né? Tô com uma camiseta do Superman, né? O Superman no Retorno. Ela é preta com o símbolo e estou usando uma calça jeans. Aqui atrás de mim estão os slides, né, da apresentação e vou falar um pouco sobre a minha jornada, pessoal. Eu trabalho já fazem 4 anos com a parte de acessibilidade digital. Tive a oportunidade de conhecer o Álvaro e trabalhar com ele numa consultoria, né? E a gente já é amigo há muito tempo e a gente fez essa empreitada de trazer esse tema cada vez mais a fundo. Cada um seguiu o seu caminho. Hoje eu estou dentro da B3, né? Ele foi para a Serasa e estamos levando esse tema. Além de trabalhar com acessibilidade digital, eu também sou psicólogo clínico e tenho os meus consultórios e atendo em contraturno, né? Eu trabalho na área de UXG dentro da B3, é a área de User Experience e desenvolvimento, né? Então a gente trabalha diretamente com todas as criações ali na parte de canais digitais, com prototipação, com parte de desenvolvimento. Então todos os produtos que a gente vai criar, a gente já está levando esse tema de acessibilidade digital. Para a gente poder começar a falar um pouco sobre a nossa jornada de acessibilidade dentro da B3, é importante a gente falar o que é acessibilidade. Acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre esse tema e estão cansadas de ouvir falar, né? Mas acessibilidade digital não é nada mais, nada menos do que proporcionar que as pessoas elas tenham a mesma possibilidade de usar as tecnologias que a gente usa e terem autonomia para usar essas tecnologias. Então, dentro da B3, a gente está possibilitando isso, a gente está construindo cada vez mais produtos com acessibilidade e estamos correndo atrás de ampliar para toda a empresa, para todos os canais que a gente tem, o tema de acessibilidade digital. E para proporcionar a independência das pessoas, né, para que elas não precisem ficar dependendo de outras pessoas para acessar aquilo que a gente está oferecendo para elas. Junto com a parte do que é acessibilidade digital, por que a gente pensa em acessibilidade digital? Nesse slide aqui a gente tem um círculo, onde no centro está escrito a palavra empatia e tem outros 4 temas ao redor. A gente sempre fala em empatia para pensar em acessibilidade, porque a acessibilidade é algo que é do passado, do presente e do futuro. É o que a gente já fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer daqui para frente. Então a gente pensa em todos os públicos que a gente vai construir, o que a gente já construiu, o que a gente está construindo, né? Então, falar de empatia é se colocar no lugar de todas essas pessoas para que a gente possa construir um produto acessível. E quando a gente constrói esses produtos acessíveis e a gente pensa no usuário que está usufruindo das nossas tecnologias, né? A gente tem um aumento de marca, né? Tipo assim, a marca ganha com isso porque ela é acessível, então vai proporcionar que tenha um público maior também. Tem uma pesquisa do Global Economic que fala sobre um mercado, né, de 1 bilhão de pessoas no mundo com deficiência e que quando a gente não atende esse público, a gente não está só deixando esse 1 bilhão de pessoas sem acesso, né? A gente está perdendo 3 pessoas para cada pessoa que a gente perde quando não tem uma aplicação acessível. Então, isso potencializa a marca, potencializa o pessoal que está usando os nossos produtos, né? E aí, nesse círculo, a gente também tem, no outro lado, a parte da LBI, que é a lei, que hoje no Brasil é lei, a parte de acessibilidade digital, e um dos pontos principais também, fazer produtos diferentes.
Todo esse círculo são todos os princípios que a gente tem do porquê pensar em acessibilidade digital. Quando a gente constrói um produto diferente, a gente possibilita conhecer novas tecnologias, descobrir possibilidades novas. Um exemplo aqui é o Twitter, quando criou o Bootstrap, né? Era uma ferramenta deles interna, que eles foram criar esse framework e depois, tipo assim, hoje é reconhecido mundialmente o Bootstrap, né? Então, pensa lá, eles fizeram algo de diferente que impactou o mundo inteiro. Então, pensar em construir produtos diferentes é também um dos pilares da parte de acessibilidade. Para a gente lá dentro da B3, a acessibilidade ela está na nossa pirâmide de UX. Então a acessibilidade ela está no meio, no topo? Não, ela está na base da pirâmide. E quando a gente fala que está na base, a gente tem que pensar que a acessibilidade não é uma feature e também não é um favor que a gente faz para as pessoas. É uma premissa de nascer acessível e tornar as nossas aplicações acessíveis. Por isso que a gente percebeu que a parte da acessibilidade digital está no pilar, na base, né, da nossa pirâmide de UX. Então, quando a gente fala de acessibilidade dentro da B3, a gente está tornando essa cultura de nascer os produtos acessíveis e não somente torná-los acessíveis. Até porque quando a gente torna um produto acessível, a gente tem um gasto de tempo e um gasto financeiro também muito maior do que quando o produto nasce acessível. Então, por isso a gente descobriu que na pirâmide de UX é a base de tudo. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pode pensar, a acessibilidade está lá na parte de desenvolvimento, ou está só na parte de QA, como algumas pessoas pensam, né? É só testar, ou é só desenvolver com acessibilidade. Não. Se inicia nessa base da pirâmide. Por exemplo, a gente faz imersão, a gente faz vários outros pontos do Discovery, de UX, que a gente descobre, né, os pontos que a gente precisa da parte de acessibilidade também. Na parte de prototipação, a gente já traz a questão de acessibilidade, e isso já faz com que a gente consiga eliminar uma grande quantidade de bugs que iriam aparecer lá no desenvolvimento e na parte de testes. Então, a gente descobriu que na pirâmide de UX, né, na base dela, é onde se encontra a acessibilidade. Com isso, a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu trazer alguns produtos acessíveis dentro da B3. A gente tem hoje o nosso site do B3 Institucional, que a gente conseguiu acessibilidade nele, o Tesouro Direto, a gente tem o aplicativo do Tesouro Direto, que a gente também implementou uma camada de acessibilidade, a gente tornou ele acessível. A gente tem o Easy B3, a gente tem vários subdomínios que a B3 é responsável, que estão já acessíveis. E a gente tem outros domínios que estão com um backlog de acessibilidade, que precisam melhorar, e a gente tem outros produtos que a gente está analisando, né? Que estão começando a vir e surgir com essa parte de acessibilidade, como o B3 Investidor, que é a área logada da B3. A gente está fazendo no canal de ETFs uma jornada de acessibilidade. A gente tem uma jornada de acessibilidade também na parte do formulário do LGPD. Então, a gente teve vários produtos, né? E a gente teve o nosso case de sucesso, que foi o B3 Institucional, que a gente conseguiu o selo de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. O selo foi uma conquista grande para a gente conseguiu avançar esse tema cada vez mais lá para dentro da B3, e hoje a gente conseguiu, eu sempre brinco que a gente fez uma escala sanduíche, né? A gente está levando de baixo para cima, que seria da parte dos analistas, né? E da parte de cima para baixo também, que é a parte dos diretores, vice-presidentes da empresa que estão apoiando a gente com toda essa demanda da parte de acessibilidade. Então, a gente teve essa conquista do selo e isso foi muito importante para a gente conseguir crescer cada vez mais o tema lá dentro. E com isso, a gente resolveu fazer uma brincadeira, né? Tipo, pesquisar, assim, no mercado,
como as outras bolsas do mundo se comportam com a questão de acessibilidade digital. E aí a gente pegou algumas grandes bolsas, como a Nasdaq, a NYSE, Tóquio, London, e a gente fez um gráfico, como vocês podem observar aqui nesse slide, onde tem os resultados de acessibilidade. Tipo, dentro dessas demandas que a gente pegou para fazer, só a B3 está lá no topo de todos, né, porque ela conseguiu notas altíssimas nos validadores que a gente usou para fazer essa pesquisa. Ela é uma pesquisa simples, tá, pessoal? Não é uma pesquisa assim complexa, assim, nossa, gigantesca, mas a gente conseguiu usar 3 ferramentas, que é o Axis Monitor, o Oasis Web e o Axi, para ver a quantidade de bugs que existem dentro da página da B3, né, e das outras bolsas também. E em todas essas ferramentas, a nota da B3 foi alta, né, no Axis Monitor foi a maior nota, no Oasis a gente conseguiu 100%, e no Axis a gente conseguiu a menor quantidade de bugs referente às outras ferramentas. A gente também fez um teste manual para ver, né, como estava, e a gente percebeu que a B3 tem esse potencial de crescer nesse assunto e levar cada vez mais esse assunto para frente, né. Aqui dentro, o que eu quero trazer para vocês é um pouco o nosso ecossistema, do como a gente está fazendo isso acontecer. A gente criou uma comunidade dentro da empresa de acessibilidade, onde a gente está pensando na metodologia Agile 1990, né? 1% da nossa equipe é o core da equipe, que vai ter todas as demandas de acessibilidade. 9% são os nossos active teams, que são as pessoas que vão nos apoiar dentro dessa comunidade. E 90% é a empresa inteira que vai se alimentar de toda essa construção que está acontecendo dentro da B3. Então, hoje a gente tem uma comunidade de acessibilidade que faz os diagnósticos de acessibilidade dentro das squads, e a gente tem trazido para perto da gente algumas outras comunidades e alguns departamentos. Como assim? A gente trouxe uma comunidade de copy, de front-end, para apoiar a gente, que é responsável pelo design system. Então, a gente está atacando o design system para que o design system seja acessível. Então, a gente já tem uma parte aí de acessibilidade que eles estão construindo com a gente. As ferramentas de RH, o RH também é um grande sponsor com a gente, para que a gente comece a implantar cada vez mais ferramentas acessíveis dentro da empresa e também fora da empresa. A área de comunicação também tem sido um sponsor bem grande, que tem levado o tema de acessibilidade para dentro de toda a empresa. A gente faz divulgações via intranet, a gente faz divulgações via e-mail, a gente faz várias divulgações com a equipe de comunicação para levar esse tema cada vez mais para dentro da B3. Então, a gente tem algumas áreas que são os nossos active teams, os nossos sponsors, que estão ajudando a levar esse tema para dentro da B3. E aí a gente tem aqui, tipo nesse slide, um desenho, onde no centro, né, está a comunidade de acessibilidade, e ao redor, como se fossem planetas orbitando, a gente tem as outras, né, os outros temas que eu estou falando para vocês, né. Aí a gente tem a parte que a gente está querendo criar uma cultura de acessibilidade. Então, a gente leva todo esse tema para as squads, e aí a gente fecha um círculo, né, aonde vai criar uma cultura de acessibilidade para dentro de toda a empresa. Então, a comunidade leva os diagnósticos, que a gente vai fazer as validações com UX, desenvolvedores, testes de acessibilidade. Vão ter outras equipes ao nosso redor que apoiam a gente com esses temas, e a gente vai levando tudo isso para as squads, e aí a gente gera uma cultura de acessibilidade dentro da empresa. Aqui alguns materiais que a gente fez de apoio para as squads. A gente construiu um Confluence de acessibilidade, onde ensina como fazer testes de acessibilidade, como um leitor de tela funciona, códigos acessíveis, componentes acessíveis. A gente construiu realmente uma parte de um Confluence ali bem
bem parrudo, né? Com várias dicas para que quando as pessoas pegarem, né, entrarem nesse material, elas consigam interagir muito bem e entender o que é acessibilidade. E aí, dentro desse material, desse Confluence que a gente criou, tem vários componentes acessíveis lá dentro. Então, as pessoas podem navegar e ver, tipo, exemplos de componentes, como são acessíveis, né? Como construir, como fazer os códigos acessíveis e tudo mais. A gente está evoluindo cada vez mais o nosso design system para se tornar acessível. Então, como é uma biblioteca muito utilizada, né? Então, a gente precisa que ele seja acessível, então a gente tem evoluído cada vez mais. Porque o design system acessível provoca, tipo assim, aquela questão de, já vai nascer acessível. Então, a gente já está levando todo esse tema. Então, é muito importante essa construção. A gente também tem treinado as equipes de UX e de desenvolvimento, né, para passar o conhecimento de códigos de acessibilidade, como prototipar com acessibilidade, entender como funciona um robô de Libras, entender como funciona o leitor de tela, como funciona a questão de construção de contraste, highlight e tudo mais. Então, a gente tem trazido muito forte esse tema dentro dos treinamentos com as equipes, e a gente tem participado de eventos públicos também, né, para conhecer cada vez mais sobre acessibilidade, compartilhar, trocar ideias, para a gente poder cada vez levar esse tema mais para dentro e fazer ele crescer. E aí, esse último slide aqui é o nosso sonho, né? O que a gente quer. Nesse slide aqui, no centro está a B3, né? É um círculo também, e ao redor tem várias outras frases escritas, né? A gente quer se tornar referência nesse tema. Para quê? Para a gente poder propagar conhecimento. Porque só quando a gente começa a propagar conhecimento que a gente vai realmente ver as mudanças que isso provoca, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem 2 empresas que a gente propagou conhecimento que são nossos parceiros, né? Na construção de produtos e tudo mais. E hoje uma dessas empresas já está pensando em construir uma parte de acessibilidade lá dentro, e outra empresa ela colocou a acessibilidade como a base de criação de desenvolvimento. Então, eles estão trazendo esse tema muito forte para dentro. Então, quando a gente começa a propagar o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente começa a possibilitar que cada vez mais a acessibilidade seja conhecida lá fora. O nosso sonho, então, é se tornar referência para poder propagar cada vez mais conhecimento. Aqui a gente teve empresas que fizeram benchmark com a gente, teve empresas que vieram perguntar como a gente usava o robô de Libras, como a gente podia ajustar alguns outros pontos, algumas outras coisas. Então, é bem legal esse ponto, né? Porque a gente está trazendo isso para fora, para grandes players, né? Aí, dentro desse sonho, também a ideia é procurar players do mercado que são grandes demais, né? Os players que são fortes, né? Dentro do nosso país. Para quê? Para trazer com esses players essa demanda de acessibilidade digital, para que não fique só dentro da B3 e a gente possa construir uma cultura, né, de acessibilidade não só dentro da B3, mas sim dentro do nosso país, né? Porque quando a gente compartilha essas ideias, quando a gente traz esses conteúdos que nem a gente está trazendo aqui dentro, hoje no TDC, a gente consegue alcançar mais empresas, a gente consegue fazer com que se pense mais ainda nesse tema, e quando a gente conseguir realmente todo mundo alcançar essa cultura de acessibilidade dentro do nosso país, a gente vai ver as situações mudando, né? Ficando cada vez mais as empresas nascendo acessíveis, os sites nascendo acessíveis, e a gente não ter que ficar conversando sobre esse tema, né? Esse tema será algo que já vai estar enraizado na cultura de todas as empresas. E aqui eu ia fazer uma dinâmica, mas acho que eu não vou conseguir fazer, né? E aí fica o meu agradecimento de estar aqui hoje, compartilhando um pouco nosso case, o como a gente está construindo lá dentro, e qualquer dúvida, pessoal, eu fico aqui à disposição para responder vocês.